As amêndoas, as azeitonas, os girassóis são melhores consumidos o azeite de oliva. Perceba que a Bíblia fala sobre o azeite de oliva. A única razão pela qual a Bíblia não fala sobre o óleo de coco é porque, cocos não cresciam onde a Bíblia foi escrita. E há a bela história sobre Elias, a quem Deus disse para se esconder na floresta depois que ele disse ao rei Acabe para abandonar seus ídolos ou não haveria chuva. Quando os corvos pararam de alimentá-lo e o riacho secou, Deus disse para ele ir até uma pequena vila onde havia uma viúva recolhendo gravetos. E ele disse, peça para a viúva fazer um pouco de pão para você. E a viúva disse, eu estou prestes para fazer pão. Estamos recolhendo gravetos para o fogo. Mas ela disse, é nossa última refeição e nosso último azeite. E você se lembra do que Elias disse? Ele disse, você asse para mim porque Deus disse que o azeite não vai faltar e a farinha não vai faltar e o azeite não vai acabar nos 3 anos em que não haverá chuva. Então, toda manhã era uma senhora e um menininho. Eu imagino esse menininho entrando e encontrando mais azeite toda manhã. Todas as manhãs, Deus colocava azeite naquela botija. O que Deus acabou de dizer sobre o azeite de oliva? É bom. Agora, não estamos sugerindo que você beba um copo de azeite, mas um pouco. Precisamos de um pouco de azeite. É um alimento concentrado, não precisamos de muito. Na verdade, não seria agradável comer muito, mas certamente deixa a comida mais saborosa. Nosso paladar nos diz isso. Então agora vou dar uma olhada no planeta Terra. Nós só tocamos nesse assunto e eu quero mostrar como os alimentos dessa região são perfeitamente projetados para o nosso corpo. Aqui está o planeta Terra. Aqui está o Equador. E se você olhar para o Equador, o alimento que mais cresce lá é o coco. E quando você observa o coco, ele é uma gordura saturada e é perfeitamente projetado para aquele clima quente. Porque não possui ligações duplas, é resistente ao calor, à luz e ao oxigênio, perfeitamente adequado para aquele clima. Depois subimos para o Mediterrâneo e é lá que encontramos as azeitonas e as amêndoas. Então aí estão seus ômega 9. Aqui está sua gordura saturada, perfeitamente projetado para esse ambiente. E então subimos um pouco mais e você encontrará os ômega 6 bem no topo. Você encontrará os ômega 3. Os esquimós comem muita gordura de foca, peixe. É muito rico em ômega 3 porque as plantas que eles consomem são muito ricas em ômega 3. Perfeitamente projetado para esse ambiente. E se você entrar nesses iglos, que na verdade são bem quentes, e ver o que eles estão comendo, você vai ouvir muitas risadas. Não há depressão porque eles consomem muito ômega 3. Esse é o seu ácido graxo essencial para o funcionamento do cérebro. Mas hoje, em toda a Europa, espalhando-se por essa região aqui, existe uma doença chamada doença SAD. É um transtorno afetivo sazonal. Você já ouviu falar disso? É depressão. Eles dizem que é porque não há sol suficiente. Nunca houve sol. Nunca houve muito sol. Mas o fato é que eles não estão saindo ao sol tanto quanto costumavam. Mas eles não estão comendo sua comida nativa. Eles estão comendo a dieta SAD. A dieta SAD causa a doença SAD. O que é a dieta SAD? É a dieta americana padrão, que é quase totalmente eficiente nesses ômegas. O do Erasmus cita um estudo em que pegaram uma amostra de uma planta cultivada aqui e ela era muito rica em ômega 6, 9. Então, ele pegou uma amostra de uma planta cultivada aqui e ela era muito rica em ômega 3. A mesma espécie de planta cultivada mais ao norte era mais rica em ômega 6. A mesma espécie de planta cultivada bem no topo era mais rica em ômega 3. Em outras palavras, as plantas cultivadas em nossa região são perfeitamente projetadas para as necessidades do nosso corpo nessa área. Gostaria de dar uma olhada, considerando o que já vimos, gostaria de analisar o triângulo alimentar.
Quando eu estava na escola e estudei culinária de bom senso, tínhamos um livro de receitas de culinária de bom senso. E ele trazia esse triângulo. A base do triângulo era composta por carne e laticínios. A próxima parte do triângulo eram os grãos. Depois vinha a parte das frutas e vegetais. E bem no topo do triângulo estavam as gorduras e os açúcares. Esse era o triângulo no meu livro de culinária de bom senso dos anos 1960. Como as doenças cardíacas se tornaram a principal causa de morte, eles mudaram o triângulo. Então, o triângulo foi alterado por volta dos anos 60. Desculpe, na verdade foi mais nos anos 70 que ele foi mudado. Nos anos 60, era assim que parecia.